Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula bônus aqui, justamente para tentar ajudar aí um dos pilares, né, da pintura, que é justamente a questão da mistura, o entendimento sobre as cores, as suas propriedades, as suas particularidades, né, e como o nosso raciocínio ele poderá então ter uma lógica, né, um método de pensamento, de construção, justamente para que o trabalho ele possa ter um aspecto mais natural, que você consiga identificar ali na sua imagem, seja no modelo por fotografia ou do natural, que realmente você identifique aquilo que é importante na imagem, principalmente de mudança de raciocínio, de comportamento, né? Porque uma das maiores dificuldades que eu percebo, tanto em curso presencial, workshops e curso online, é justamente na hora dos alunos, dos artistas que estão trabalhando ali durante os cursos, nas misturas, né, no dia a dia, de qual cor eu não estou conseguindo atingir a tonalidade que estou vendo, não é a cor que está lá. Então, geralmente é uma mudança de pensamentos quando a gente começa a estudar esses métodos, alguns conceitos, ter isso bem fundamentado, que justamente você vai alterar a maneira de raciocinar, então você vai conseguir pensar de forma diferente. Então, o objetivo dessa aula é justamente apresentar os fundamentos, né, das teoria das cores e introduzir o sistema do Munsell, do Albert Munsell, que ele será muito importante para o entendimento geral sobre as propriedades das cores. Então, ela será uma ferramenta prática para compreender, organizar e também aplicar essa cor de forma sempre consciente, e realmente de você saber o que está fazendo, né? Então, isso é o ponto mais importante aqui nessa parte. Bom, então nós temos aqui a parte então da nós vamos começar a observar. Aqui nós já temos uma escala, do valor tonal, né, então isto é o ponto mais importante tanto em desenho e pintura, e na pintura que muita gente às vezes pensa na cor, mas você deve pensar no valor. Nós já vamos discutir isso sobre, será o assunto principal da aula de hoje, né, justamente essa aula foi pensado para ajudar aí a desmistificar, a realmente quebrar aquela dificuldade realmente de observação e de como chegar então naquela tonalidade desejada. Bom, primeiro nós vamos então partir do princípio, o básico. Aqui nós temos então diversas tonalidades ali no nosso gráfico à esquerda, e nós vamos pensar sempre no pigmento, né? Porque nós sabemos que a questão da luz, ela praticamente só existe cor por conta da luz. Isaac Newton, o grande físico, ele viu que as propriedades das cores também é um elemento físico, né? Então, através do prisma, ele acabou observando, né, a formação então das cores do arco-íris e com isso ele começa então a estudar um pouco mais essas questões, de como nós podemos identificar as cores através da luz. No pigmento, nós vamos ter um pouco de diferença nas questões, principalmente do que nós consideramos cores primárias. Na luz, nós vamos ter ali o amarelo, o azul cian e o magenta. No caso daqui da paleta nossa do dia a dia, né, nos pigmentos, nós vamos ter então as cores amarelo, vermelho e azul como cores primárias. Então essa base, praticamente essas cores, elas formam toda a estrutura básica para a gente fazer então a mistura cromática e desenvolver o nosso círculo cromático ali. Então nós vamos ver na prática essas questões bem básicas justamente para sanar essas dúvidas que às vezes são muito pertinentes no dia a dia, né, de qualquer artista que está iniciando, até mesmo mais avançados, que é sobre essa identificação visual das cores. Então aqui será uma parte bem básica, de uma parte introdutória que creio que a grande parte de vocês já tem um contato com isso, já sabem, né, desde criança nós aprendemos na parte do ensino fundamental sobre esses princípios básicos de misturas, mas aqui nós vamos desmistificar, principalmente dissecar pedaço a pedaço, para que você tenha um entendimento completo sobre essa parte, sobre as cores. Bom, o importante dessa parte do entendimento, dessa parte básica dos fundamentos ali da identificação, realmente dos tons, das cores, é para compreender como ela realmente funciona, né? Então você vai compreendendo isso, você vai a criar então um senso que você poderá explorar tanto harmonia, contrastes, profundidade e também atmosferas de uma obra, né? Então você vai conseguir criar tudo isso através aí dessa identificação visual, né? E de você conseguir reproduzir,
com esse raciocínio, com esse método. Bom, então esse domínio da cor, ele não é só na escolha dos pigmentos que nós vamos estar utilizando aqui, mas na capacidade principalmente de observação, aprender a ver e principalmente como nós vamos começar a associar a algo. A gente vai aprender a comparar justamente para a gente ver o grau daquela tonalidade. Que nós podemos ter aqui, por exemplo, um vermelho, ele pode ser claro, médio, escuro, ele pode ser saturado ou não. Então, esses pontos são importantes de você se questionar e você buscar essas respostas, porque aí você estará mais próximo de atingir, então, a cor que deseja. Bom, então, justamente todos esses fundamentos que nós vamos conversar hoje é para aprender a controlar as relações cromáticas. Então, nós vamos aqui com o básico aqui na paleta, justamente para a gente já ter essas discussões. Aqui então nós temos aqui na minha paleta o princípio básico, né, da parte da mistura de cores, né? Eu tenho o branco de titânio, aqui é o preto de Marte, aqui eu tenho o amarelo cádmio, vermelho cádmio e azul cobalto. Então nós temos aqui as cores primárias, justamente para a gente estar trabalhando o nosso círculo cromático. Nós vamos então compreender as cores primárias, secundárias, terciárias, o que são cores análogas, o que são cores complementares, e nós vamos aprender algumas propriedades básicas. E aqui nós temos dois pequenos quadros já todos quadriculados. Nós vamos fazer aqui alguns exercícios sobre estudo de uma cor, seja um estudo de uma cor selecionada. Nós vamos fazer aqui a variação do valor tonal e embaixo essa variação com a questão do estudo dessa cor selecionada com as outras cores da paleta, de como ele vai reagir aqui com as outras tonalidades, né, as outras cores. Então, isso vai fazer com que você possa fazer diversas tabelas dessa e você começar a justamente tentar compreender como você poderá desenvolver esse raciocínio visual aqui na pintura. Aqui também eu tenho um pincel chato, de medida pode ser o número 10 ou 12. E aqui eu tenho uma pequena espátula para fazer algumas misturas, né, para você ter uma questão um pouco mais, ele não ficar preso aos pelos do pincel, né, muita tinta ele ficar limpando toda hora. Então você pode misturar com a espátula para ter um pouco mais de praticidade. Aqui no Medium eu tenho apenas diluente Eco, né, EcoSolve, e óleo para lavar ali o pincel. Você pode usar também óleo de linhaça ou óleo de linhaça mais algum solvente também sem problemas. Aqui é um exercício bem simples. Justamente eu tenho aqui uma tela onde nós vamos estudar um pouquinho sobre as propriedades da cor, as misturas, entender esse processo. E depois nós vamos fazer a sugestão de alguns exercícios com as tabelas de cores. Isso é interessante você fazer com diversas tonalidades, diversas cores. Então, fazer estudo de amarelos, estudo de vermelhos, estudo de azuis, de verdes, de violetas. E aí depois você vai ter um estudo bem completo para que você, quando tiver alguma dúvida, você realmente vá conferir as suas tabelas e aí você já sabe mais ou menos o grau de tonalidade que você precisa fazer, então você já vai ter uma orientação visual. Depois, com o tempo, já não é mais necessário esse tipo de tabela, você já observando aqui a tonalidade, a cor que você precisa fazer nas misturas, e você vai aprender a associar e a fazer essas questões e respondê-las mentalmente, então você já vai ter uma aproximação aí mais natural da cor. Bom, a primeira coisa, então, para o entendimento de tudo que nós vamos fazer, nós temos que compreender o seguinte: a cor aqui, ela no pigmento, então, você pode ter diferentes misturas dependendo do tipo de pigmento que irá utilizar, se é um vermelho chinês, se é um vermelho cádmio, se é um vermelho ah, diferente, se é um amarelo cádmio, se é um amarelo cromo, se é um azul cobalto, azul ultramar, outro tipo de azul. Então você terá misturas diferentes, então terá aí um pouco de modificação, mas o princípio, a ideia é muito próxima, então não há problema algum. A questão, por exemplo, nós temos então na observação do Newton, que ele percebeu que quando girava nos estudos dele o disco de cores, então ela atingia uma tonalidade branca ou próximo disso. Então ele percebeu que praticamente na luz branca, né, na coloração branca, você tem praticamente todas as misturas aí das cores e ao preto é o contrário, né? Então nós vamos começar ali. Nós vamos começar então a compreender um pouco então esse conceito sobre a questão real, né, do que é as cores, do que são as cores primárias aqui. Então eu tenho amarelo, só para a gente marcar aqui de forma muito simples.
Então eu terei aqui o princípio básico, né, da tonalidade, no caso aqui eu tenho o amarelo. Vou ter aqui então a outra tonalidade básica, que é o vermelho. E o azul, então, para completar aqui o trio do que nós chamamos de cores primárias ali. E a partir então desse trio, nós vamos ter aqui o nosso pequeno círculo cromático e eles serão responsáveis então aí para a gente conseguir aí estar trabalhando com essas misturas, né, possíveis aí, no que nós chamamos de cores primárias, secundárias e terciárias. Nós sabemos então, isso depende também da quantidade de tinta que você vai trabalhar. Se você adiciona amarelo, por exemplo, com um pouco do vermelho, dependendo da carga de cor que você utilizar, você vai ter o laranja, e ele poderá ser um laranja laranja ou ele vai puxar para algumas das tonalidades ali. Então nós vamos ter aqui a mistura entre as duas, então obtendo a tonalidade do laranja aqui. Nós vamos ter também a mistura entre amarelo e azul. Nós vamos ter então a criação do verde, então, dependendo, você terá um verde diferente ali, dependendo do pigmento que estará utilizando. Então nós vamos ter também aqui a questão do verde como a mistura entre os dois. E depois nós vamos ter então a mistura de vermelho com azul. E nós vamos ter então o roxo ali como a cor entre as duas misturas ali. Então praticamente nós vamos ter aqui ah, as tonalidades então do que nós chamamos de cores secundárias. Então geralmente é a somatória de duas primárias, né? Então você vai ter ali a cor secundária. E geralmente a cor, nós já vamos ter um conceito básico, que a cor que sobra, já que eu misturei amarelo e azul, deu verde, a cor que sobra é a cor complementar, né? Então isso você vai formando o seu disco de cores. Vou deixar ele um pouquinho mais inclinado aqui, para você ter esse eixo um pouquinho mais reto aqui, que ficou um pouquinho fora ali. Bom, então dentro dessa parte, por exemplo, se eu adicionar mais amarelo aqui ao meu laranja, nós teremos então um laranja mais amarelado. E se eu tiver uma quantidade de vermelho maior do que amarelo, nós vamos ter então um, um laranja avermelhado. Então isso nós chamamos então, né, vou até deixar um pouquinho mais amareladinho aqui, essa daqui para ficar um pouco mais evidente, essa base aqui. Então essa mudança, né, de tonalidade, então de variação, assim como o verde também, se você adiciona mais amarelo, você terá um verde mais amarelado. E se você adiciona uma carga de azul maior, você terá então um verde azulado ali. Com isso, praticamente, nós temos então as cores secundárias aqui no nosso quadro, né, no nosso estudo aqui, assim como também um, um roxo mais avermelhado, ou então nós vamos ter ali um padrão, um roxo mais azulado. E com isso nós vamos ter então o nosso círculo de cores e o conceito básico sobre essas propriedades então básicas. Então nós já vimos então aqui que nós temos o padrão básico entre amarelo, azul e vermelho. Nós teremos então as cores secundárias e as terciárias. E então isso já complementa a parte mais básica do conceito sobre teoria das cores. Agora nós vamos começar a ver outro conceito
que nós vamos considerar, que nós vamos chamar de cores complementares e cores análogas. Então, nós vamos ter também essas propriedades que darão ainda mais profundidade ao nosso estudo. Então, deu para ver aqui também aqui no quadro, no nosso arquivo aqui de apresentação. Então, a questão do violeta, do roxo, do verde e do laranja como cores secundárias, toda a questão aqui de forma bem organizada e bonitinha que você possa ver. Aqui você tem o descritivo de cada uma, justamente para não ficar dúvidas nessa parte tão básica, mas tão importante também. Bom, então nós temos então essa questão do círculo cromático completo, formado então pelas três primárias, depois as secundárias e aí formando o círculo completo ali. Esse círculo cromático, né, justamente você vai ter algumas variações disso, né, na questão que você vai conseguir visualizar contrastes, a gente vai poder trabalhar tabelas de cores, combinações de cores, nós vamos ter a questão das características de cores complementares e o que elas são principalmente. A cor complementar geralmente é a cor correspondente, né? Então, aqui, por exemplo, se eu tenho a resultante de um amarelo e azul, verde, a que sobra então é o vermelho e a cor complementar dele. Os dois juntos, eles criam uma vibração muito alta. Só que também, quando misturados juntos, nós vamos aprender a neutralizar a cor. Nós vamos quebrar essa vibração quando elas estão misturadas. Agora, quando elas estão separadas, próximas umas às outras, elas causam uma vibração muito intensa, como o violeta e o amarelo, por exemplo. Então você vai ter essa vibração muito alta. Então você tem essas características na questão da cor complementar, principalmente também na execução da criação da sombra também. Então ele será um elemento muito importante para você justamente ter essa abordagem aqui que nós vamos observar na prática agora. Bom, se eu tenho então a propriedade então de um tom esverdeado com a cor complementar, eu tenho o vermelho, né, a cor complementar dele, nós vamos perceber que quando juntas, então elas têm uma vibração muito alta. Assim como eu tenho o amarelo com o violeta ou o roxo ali. Então nós vamos ter também esse padrão muito alto da questão da vibração. Deixa eu até deixar um pouquinho mais perto aqui para que vocês vejam melhor aqui essa parte das propriedades. E o azul com o laranja aí. Então praticamente nós vamos ter aí o nosso a as nossas divisões do que nós chamamos de cores complementares. Bom, quando nós observamos, por exemplo, se eu adicionar o vermelho aqui com o verde, nós vamos perceber que nós vamos conseguir criar aqui então uma cor mais neutra, né? Aqui estou adicionando mais azul e amarelo justamente para misturar aqui com esses verdes. E nós vamos ter então um tom, geralmente um tom terroso ou um tom voltado para um cinza mais escuro, dependendo do pigmento que você utiliza, mas geralmente ele vai sempre dar para o marrom. Tá? Então essas tonalidades, quando a gente misturam elas, elas sempre vão levar para esses tons meio terrosos, mais sujos, né? Então eles estão neutralizados aqui. Então você vai conseguir praticamente criar tons de terra, né, para trabalhar com essas misturas que nós vamos observar aqui. Então isso é importante justamente que você consegue aumentar ainda mais a gama de tonalidades que você poderá estar exercendo ali. A questão também aqui que é muito importante, a gente vai observar, por exemplo, que nós sempre temos uma cor vizinha, né, das tonalidades. Por exemplo, aqui eu tenho um verde da mistura entre azul e amarelo, amarelo e azul,
e eu tenho um verde mais amarelado, que você tem uma carga maior de amarelo, e um verde azulado, que é uma carga maior de azul. Ambos são verdes, mas nós temos verdes distintos. E isso significa o quê? Nós chamamos isso de cor análoga. São cores vizinhas, são cores próximas, mas já muda-se então a coloração ali. Então, com isso, nós vamos ter lá à frente um outro padrão de misturas que nós vamos poder raciocinar para estar criando então esses estudos e ampliar ainda mais o nosso repertório visual, né, de conceitos e métodos para justamente você ainda melhorar ainda mais na hora de você conseguir aí fazer as suas misturas. Agora nós vamos ter o outro conceito, né, que é muito importante sobre os conceitos básicos da cor, que é a questão da temperatura. Aqui nós vamos ter um padrão muito importante. A temperatura, a cor em si, nós vamos classificar ela como quente ou fria. Então nós vamos pensar sobre as cores quentes, são aquelas que se aproximam dos vermelhos, laranjas, amarelos, e assim como nós temos as cores frias, aquelas que se aproximam dos azuis, de alguns verdes, por exemplo, de alguns violetas. Então você terá uma tendência fria nessas tonalidades, principalmente próximo ao azul e assim como o quente próximo do vermelho. Então você terá ali esses dois padrões que serão muito importantes na construção geral aqui do nosso trabalho, né? Aqui você já tem uma adição de branco, então você já vai retirando a saturação da cor, né? Você vai ganhando claridade, nós já vamos entrar nesse conceito. Nós temos então as cores correspondentes complementares, né? Então você já vai vendo que ela tem uma correspondente. O círculo, como tem, dependendo da variação, você tem tantas possibilidades, né? Aqui são variações simplificadas para que você entenda o conceito, mas às vezes você terá, por exemplo, na hora de pintar uma paisagem, alguma coisa, que às vezes você não vai exatamente só precisar do vermelho para às vezes queimar a cor, né? Neutralizar o verde. Às vezes você vai usar um tom alaranjado, ou então um tom de terra avermelhado. Você poderá utilizar essas possibilidades justamente para conseguir criar aí essas variações. A temperatura, ela vai te ajudar tanto na questão de criar profundidade, nós vamos criar uma ambientação na pintura, criando a sua atmosfera, e você também pode ajustar para ter um equilíbrio, principalmente quando nós trabalhamos, por exemplo, numa paisagem, uma luz do sol direta, então as sombras, as luzes serão quentes e as sombras frias. Então, a identificação do tipo de luz será primordial para que a gente identifique o tipo de cor que será empregado. Então, o conceito de temperatura é um dos pontos mais importantes aí quando nós pensamos sobre cor. Bom, então outro aspecto importante nós vamos ter aqui que é o croma, né? Eu já vou explicar o que é o croma, a questão da intensidade ou saturação, que são a mesma coisa. Bom, então nós temos aqui dois pensamentos, nós temos aqui o gráfico aqui em cima, o vermelho puro, e conforme eu vou adicionando o branco, eu vou ganhando claridade, só que isso significa que eu vou perder potência de cor, eu vou perder vibração, então nós vamos ter uma dessaturação. Então, aqui eu tenho um pigmento puro, então o ápice dela em cor, né, ela pura, então você tem um croma, uma intensidade, uma saturação muito alta. E conforme eu vou misturando, então, no caso aqui só com branco, eu vou perdendo saturação. Assim como se eu tivesse a mistura com preto também, ou outra tonalidade, você vai neutralizando ou quebrando a cor, então isso faz com que ela altere, ela já não tenha a mesma vibração. Nesse gráfico aqui embaixo, nós temos a escala de valores. Nós já estamos começando a ver alguns princípios que será explicado logo mais, são os métodos de Munsell, que será primordial para a gente ter um entendimento completo sobre a cor e entender as suas propriedades. E aí você vai ter uma mentalidade diferente na hora que for fazer as misturas, justamente que você vai procurar a base desses conceitos para ter uma mistura mais adequada. Então nós vamos ter ali a cor saturada é uma cor intensa pura, uma cor dessaturada é uma cor neutralizada. Você pode tanto quebrar essa saturação com a adição de branco ou preto, ou então alguma outra cor, uma cor complementar, alguma coisa. Então, geralmente, você vai quebrar essa cor. Ela vai ou acinzentar, perder essa intensidade, ou então vai quebrar a cor. E aqui embaixo eu coloquei o outro termo, que é a cor quebrada, que nós dizemos bastante. Geralmente, na natureza, há algo que é muito comum, né, os elementos, poucas coisas terão muita vibração.
né, muita intensidade, com exceção de algumas frutas, em algum determinado ponto, dependendo da luz, e algumas flores ou árvores floridas, o restante, né, alguns objetos humanos também muito intensos, o restante, por exemplo, os verdes das gramas, das folhagens, das flores, geralmente elas serão muito apagadas, mais naturais, né? E a gente vai perceber que uma tonalidade, geralmente quando ela é quebrada, ela é mais próxima realmente do real do que exatamente aquela cor muito intensa que não vai ficar muito natural, principalmente numa pintura tradicional. Então, geralmente a gente quase não usa tons muito puros, sempre vai ter algum tipo de quebra, algum tipo de mistura ou neutralização, tá? Isso dá um aspecto mais, esse controle, né? Ele dá essa sofisticação cromática, esse entendimento dessa naturalidade das cores, quando nós vamos tentar reproduzir de forma naturalista ali a cena. Então aqui nós temos o conceito, então, o valor tonal, que nós já estudamos lá nos nossos cursos aqui. Então nós temos o ponto mais alto, o valor mais alto, o branco, e o valor mais baixo, o preto. Então nós temos então as variações de cinzas que criarão a questão do nível de claridade de algo. Então, nós vamos ter aqui os tons mais luminosos, referente a áreas de luz, tons medianos e tons escuros das sombras. Então, nós vamos começar a perceber que cada cor ela vai ter um certo valor naturalmente de acordo com a sua pigmentação. Então, o vermelho, ele seria um tom mais mediano, um pouquinho mais escuro, dependendo do tipo de vermelho que você vai usar. Então, o vermelho puro mesmo, como é que eu identifico isso e sei que isso irá acontecer? Quando nós começamos a pensar sobre essa questão da cor, nós temos que pensar sobre esse aspecto muito natural dela. Então, quando a gente vai pensar aqui na paleta, por exemplo, né? Que eu tenho então o branco, o preto, o amarelo, o vermelho e o azul. Quando eu penso na questão do branco e preto em valor, né, de escala de cinza, nós teremos então aqui alguns aspectos que serão importantes. Quando eu tiro a cor do vídeo, por exemplo, aí, vocês vão observar o quê? Que olha como eu enxergo claramente que o branco é o valor mais alto, o preto é o valor mais baixo, mas vejam as propriedades das cores, por exemplo. Vejam como o amarelo ele é muito luminoso, ele é muito claro. Vejam também como o vermelho ele tem esse aspecto também já mais intermediário, mediano. E vejam como o azul é muito escuro, ele é muito mais próximo do preto do que da escala mais clara que vai em direção ao branco. Então percebam que naturalmente as cores já têm uma característica de valor tonal. Então, quando nós pensamos no amarelo, ele será uma das cores mais luminosas da nossa paleta. O vermelho, alguns terras, laranja, alguns óculos, eles já serão mais intermediários ali. Dependendo do pigmento que você irá usar, será mais baixo ou mais alto. Sempre mais baixo ou mais alto referente ao valor. Quanto mais alto, mais próximo da iluminação mais forte, então da claridade, né? Nós temos o valor alto e mais baixo, então o valor baixo mais próximo aos tons bem escuros. Então esse pensamento já será primordial para a gente entender esses conceitos. Quando eu começo a retornar a cor, e aí você vai perceber essas propriedades um pouquinho mais naturais ali. Então, esse pensamento, quando a gente joga aqui já para essa tabelinha, que é uma tabelinha formada pelo Munsell, que nós já vamos estudar ele agora, então nós vamos perceber que essa intensidade ela terá muito de acordo com a cada tonalidade. Então, nós já estamos ampliando o leque do raciocínio sobre as cores aqui. Bom, nós vamos ter também algumas possibilidades de como misturar, fazer uma composição e trabalhar com algumas escolhas de pigmentos quando você vai ter um trabalho mais criativo ou até tentar dar um trabalho mais autoral a alguma cena. Aqui nós temos algumas opções que você pode trabalhar em duplas, em trios ou em quartetos, justamente que você poderá trabalhar combinações de cores variáveis aí, criando uma paleta mais reduzida e isso automaticamente criando uma harmonia ou uma estética visual interessante no trabalho, tá? Então aqui no caso do exemplo tem uma tríade, que é uma mistura, você poderá trabalhar, por exemplo, com laranja, um tom de violeta próximo a um magenta, um alizarim, algo do tipo, e, por exemplo, um verde mais amarelado. Aqui nós temos um quarteto, então aqui no gráfico aqui ele coloca então o azul, por exemplo, um verde azulado, um laranja e um laranja avermelhado, por exemplo. Então você pode trabalhar várias possibilidades, né? Justamente para criar uma estética visual aí no seu trabalho, tá?
Então nós temos algumas possibilidades aqui dessas combinações. Nós temos então a monocromática, que vai seguir aí somente numa única cor, seguindo apenas a escala de valor tonal do ponto mais claro ou ao mais escuro, mas mantendo a mesma tonalidade, só as variações de claridade ou então de sombra dessa cor. Nós temos a cor análoga, que é a cor vizinha, então a determinada cor você poderá trabalhar em degradês aí no caso com a cor vizinha, tanto para aumentar a claridade de uma cor sem ficar adicionando branco, por exemplo, ou então você realmente trabalhar uma combinação de ir fazendo a transição ali. A cor complementar nós já vimos que é a cor oposta no disco, e aqui é uma trinca que é que você pode trabalhar aí com diversos tipos de combinações diferentes. Bom, então agora nós vamos começar a pensar e a traduzir esses raciocínios, justamente no ponto, um dos pontos mais importantes, que é o teorema, né, o sistema de Albert-Munsell. Bom, o Albert-Munsell ele foi desenvolvido então no início do século XX. Ele era um artista, um pesquisador, e ele acaba de uma maneira mais um método simplificado, lógico, né, ele começa a colocar um padrão. Ele acreditava que a pintura, que era algo que ensinava-se nos ateliês durante séculos ali, entre aprendizes e mestres, né, depois em escolas, academias de arte, ela tinha muitos desses conceitos que nós vamos conversar, só que às vezes não tinha um método em si de ensino. Então ele queria aproximar muito o ensino da pintura com algo que a música faz. Então você tem as notas musicais, então de acordo com o instrumento que você irá aprender, você irá desenvolver então primeiro aprender a identificar as notas, e aí depois você vai para a construção e depois você vai conseguir já através da observação dessas notas da partitura, você vai conseguir então criar a sua música ali, né, de tocar a sua música. Então o sistema, quando você começa a pensar em cores e propriedades, o Munsell é o grande responsável, e isso influencia não só no aprendizado da questão dos artistas para a manipulação, como para a indústria, para realmente você criar um padrão, um método, né? Então você vai ser utilizado isso tanto na indústria artística, na questão, por exemplo, da ciência, da engenharia, por exemplo, até mesmo na transcrição, por exemplo, visual de solo, de diversos produtos, na questão das telas de celulares, tablets e computadores que nós usamos, por exemplo, tudo é baseado no sistema do Munsell ou inspirado em alguma parte do seu método, né? Então nós vamos ter um grande pensamento aqui no Albert Munsell, que nós vamos ter aqui as três grandes propriedades da cor. Nós vamos ter então a matiz, hue, nós temos o value, valor, e nós temos o chroma, então, como grandes propriedades. Esses termos, valor e chroma, foi o Munsell que criou, tá? Então, eles não são coisas que eram já praticadas. Ele acaba criando um método, ele coloca, então, alguns termos para ajudar a entender essas transcrições aí, essas características, propriedades da cor. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, a matiz, que significa a propriedade daquela cor, né? A característica geral daquela cor. Então, ela será um vermelho, azul, amarelo, né? Então, depois ele vai até ter um círculo cromático muito parecido com o de Newton, mas nós vamos ter um círculo cromático já um pouquinho mais diversificado dele ali. Nós temos aqui o valor, então, que é referente ao grau de claridade, né? Ou então escuro de um ponto de cor, né? Referente aí ao grau, se ele é mais valor alto, mais claro, valor mais baixo, mais escuro, ou então meios tons ali. Então você vai ter justamente o entendimento de que quando você pensa tanto no desenho, na pintura, para você adquirir volume, profundidade, criação de uma atmosfera, o valor é o mais importante de todos os contextos ali. Então o valor ele é mais importante que a cor. Então isso é importante a gente pensar, porque quando você for pensar sobre que cor eu devo fazer lá, qual eu não estou conseguindo, qual é a cor daquele elemento, você deve se perguntar qual é o valor daquele elemento. Aí sim, você vai conseguir chegar então no aspecto importante sobre a questão da cor. Então, entender sobre o valor, que nós vamos entender, então que o valor é o mais importante que a cor. Então, mesmo uma pintura com valores corretos, ele vai ficar bom, indiferente da cor que você for usar. Então, se a cor não estiver igual ao do seu modelo, não tem problema. Se o valor estiver correto, ela vai funcionar, ela vai criar volume, profundidade, ele irá ficar interessante. Então, você vai conseguir aí esse aspecto, tá? E o chroma, que é exatamente o ponto onde nós falamos lá, que é a intensidade, saturação de cor, ou então a sua pureza.
né? Então, um alto croma, uma alta saturação é uma cor muito viva, muito intensa. Nós vamos ter também um baixo croma, uma cor mais apagada, acinzentada, quebrada, né? Eles se aproximam mais dos tons de cinza. Então, quando você entende isso, você vai perceber que controlar a saturação é muito importante, assim como o valor. Então, esse trio, então nós vamos ter a cor base, a cor local, o valor e o croma, a intensidade dela. Então, nós vamos para agora o entendimento geral das propriedades da cor. Então, nós saímos lá só do conceito de primárias, secundárias, terciárias, complementares, análogas e afins, e agora nós vamos partir para o entendimento completo da cor. Então, nós temos ali a cor propriamente dita, a matiz, nós temos a intensidade, o croma, saturação, e nós temos então o valor, a escala de claridade ou então de algo de o quão claro ou escuro é uma cor. Então, feito isso, nós vamos partir para um outro raciocínio que aqui nós temos o famoso então a árvore de Munsell, né? O sistema, né? A tabela que ele cria, o raciocínio, que é a chave para todo o entendimento de qualquer tipo de mistura que nós vamos daqui para frente. Então, o sistema de Munsell ele vai ser praticamente pensado como se fosse uma árvore mesmo. Nós vamos ter aqui um pilar, que será a escala de valor tonal. Então, ele é o ponto mais importante, ele é a base, a estrutura. Então, nós vamos ter como se ele fosse o grande tronco dessa árvore. Nós vamos ter aqui os galhos ao redor, é o que vai sustentar então as folhagens. Nós vamos ter então a questão da intensidade, se uma cor ela é pouco intensa, muito intensa, e a cor base, que é a cor local, que ela vai variar de acordo com essa a questão do valor e a questão da intensidade dela, né? Então, esse trio, esse raciocínio, elas nunca se dissociam-se, elas sempre são conjuntas, o raciocínio. Então, a gente vai pensar em um, já liga com a outra e a outra. Então, você identifica, lá é uma maçã avermelhada. Então, a cor base é o vermelho. Mas que tipo de vermelho ele é? Ele é um vermelho mais claro, mais escuro, médio. Que tipo de vermelho é? Ele é bem saturado, ele é mais apagado, ele é mais sujo, ele não é tão puro. Então, são essas propriedades que é o raciocínio quando a gente vai começar a pensar sobre cor. Quando você pensa sobre isso, nós vamos ver que nem todas as cores, lembra quando eu mostrei a paleta lá, a nossa paleta colorida ali do vídeo, quando eu passo para branco e preto, cada cor tem um valor já natural da sua própria cor, da sua própria natureza. Então nós vamos perceber que nem todas as cores têm o mesmo valor máximo. E assim como nem todas atingem o mesmo nível de saturação. Tem cores que são mais intensas do que outras, tá? Então nós já percebemos esse tipo de característica. Então aqui nós temos o círculo de Munsell, né? Então nós temos aqui as cores distribuídas como muito próximas ao círculo normal, só que um pouco mais ainda ampla, né? Nós temos já algumas características de códigos aqui, ó. 10YR, 5Y, 10G, 10B, 5RP, 5R. Então, essas são nomenclaturas que você vai perceber que lá no seu tubo de tinta, você também vai ter um código, né? Então, o Munsell ele cria um padrão, né, que antes não existia, então ele começa a criar um padrão e isso será essencial para a indústria, né, principalmente da criação aí das marcas, comercialização das tintas prontas. Então, para você ter um padrão universal sobre determinada cor, então seguir um padrão, um método, né, de realmente catalogar a cada pigmento de forma distinta, isso vai fazer com que você tenha aquela particularidade, né? Mesmo assim, nós temos várias marcas de tintas que têm características às vezes um pouquinho diferentes uma das outras. Então, novamente, aquele quadro, nós temos um valor, por exemplo, o vermelho. Então, ele tem aqui, no caso, misturado a um cinza, olha como ele vai ter um determinado tom. Misturado com um branco, ele vai alterando, ele terá outro tipo de tonalidade. Então, o vermelho, naturalmente, ele já é um tom mediano, né? Um tom mediano. Então, dependendo do... Aqui são misturas de vermelho com os cinzas, tá? Então, a gente percebe que, por exemplo, aqui você vai ter um alto grau de saturação, que é uma escala natural dela. Aqui ela já vai perdendo, é como se fosse uma escada. Por quê? Quando você mistura a tinta com algo, ela já não é mais intensa, ela começa a ficar neutra ou suja ou quebrada. Então, o que vai acontecendo com a cor? Ela já não tem o mesmo grau de intensidade. Então, esse vermelho escuro ele não terá a mesma intensidade de um vermelho puro, né? Assim como ele não terá a intensidade de um vermelho que tenha muita mistura de branco ou de um cinza muito claro. Então, você já começa a perder, a entender esse sistema
aqui do Múncio, como ele é importante. Aqui nós temos uma tabela para vocês verem também que, por exemplo, o azul ele é uma cor bem mais escura do que o amarelo, né? Então nós vamos ter aqui essa característica que é muito importante para entender. Então nós temos aqui a escala de valor tonal e a questão também da intensidade, ela é mais pura e conforme você vai escurecendo ele vai perdendo intensidade, e a mesma coisa aqui do amarelo. Né? O amarelo já é um tom muito luminoso, ó, mais próximo ao branco. Então, características também nesses pontos. Então, vocês percebem que eles têm equilíbrios diferentes, né? O azul é muito mais baixo e o amarelo é muito mais alto. Então, isso corresponde também na sua intensidade e no seu nível de claridade também. Ah, aqui nós temos então a segunda etapa do exercício, que nós vamos aprender agora a enxergar essas variações da cor e essas possibilidades que elas nos abrirão aqui com as misturas. Então, aqui eu tenho o amarelo puro. Aqui eu tenho o amarelo com fazendo uma tabelinha, que é o exercício que nós vamos fazer agora da criação da tabelinha. Então, a tabela de cores ali. Então, nós temos aqui o amarelo puro, adição de branco. Aqui eu tenho o amarelo puro com adição de preto. E aqui eu tenho o amarelo com adição de um tom de cinza, um cinza médio. Então, vejam como o amarelo ele terá muitas variações de tonalidades de acordo com o que ele for misturado. Ele tem um padrão puro, ele tem um padrão alto, um padrão baixo e um padrão mediano. Então, cada uma vai equivaler a uma cor. Né? Então, quando a gente fala assim, que cor é aquela? É amarela, mas que tipo de amarelo é? Qual é o valor tonal dela? Qual é a intensidade dela? Qual é a temperatura dela? Então, você identificando estes pontos, você conseguirá chegar mais numa aproximação muito mais uh, realmente real ali do seu modelo, né? Seja fotográfico ou seja do natural. Então, você vai conseguir já identificar esses pontos importantes aqui. Então, agora, novamente, nós vamos partir lá para o exercício para a gente fazer aqui mais uma etapa do nosso trabalho. Então, agora aqui nós vamos fazer o seguinte exercício, então. Nós vamos fazer, então, uma escala do valor tonal, como vocês estão vendo ali no vídeo na parte de cima, né? Então, nós vamos fazer desde um valor tonal de um cinza bem claro, então só um toque do preto com a quantidade muito maior do branco, então nós vamos ter um cinza bem claro. Nós vamos ter também aqui o branco novamente, eu peguei muito aqui. Um pouco do preto também, um pouquinho mais, nós vamos ter um cinza já um pouquinho mais escuro. Então, seguindo o valor aí, a escala, né, nós vamos ter aqui também as representações. Eu vou fazer uma tabelinha com 4 variações. Então, nós já vamos ter aqui algumas destas variações ali, justamente para a gente estar estudando essa questão dos tons ali. Depois eu venho adicionando um pouco menos de branco, o preto vai adicionando um pouco mais, então você vai ter ali essa questão, então, de ajustando o valor, né, no caso, a intensidade desse valor ali, até chegar depois no preto, no branco e no preto puro ali, né? Então, por exemplo, aqui para fazer esse estudo então da nossa tabelinha, então nós temos 4 tipos de cinzas ali, né? Então nós vamos perceber, por exemplo, ou você pode fazer só 3 só que mais distintos, né, entre eles, né, deixando uma variação bem visível entre um valor e outro, elas bem separadas, né? Então não muito próximos um valor do outro. Então nós vamos perceber, por exemplo, se nós formos fazer um estudo de amarelos, por exemplo, aqui eu posso fazer então um estudo da cor amarela, né, como no nosso gráfico lá. Então eu posso fazer aqui uma tabela, né, de cores ali mostrando essa questão das tonalidades ali, por exemplo. Aqui eu vou fazer então um amarelo puro. Então nós vamos preencher aqui esse quadradinho, então, por exemplo, com o amarelo puro aqui. Aqui ele vai ser só um estudo do amarelo, só na sua questão de valor tonal, no conceito do Munsell, para a gente trabalhar as variações dele ali. Por exemplo, com esse amarelo, eu posso somente tirar, então, aumentar a claridade dele. Então, eu vou, aos poucos, eu vou adicionando cada vez mais branco, para que eu possa ter, então, aqui um valor, uma escala aqui do amarelo, tá?
Então eu vou ter aqui já essa questão da escala dele, né, então você já tem essa tonalidade, já vai ter um amarelo mais claro e aí, por sequência, você já vai preencher ali toda a tabelinha ali, e ele vai criando então cada vez mais distinto, de forma que você enxergue realmente a diferença entre um tom e outro, tá? Se elas ficarem muito pertinho, muito iguais umas às outras, aí não tem muita finalidade, tá? Então o importante é que você enxergue um tom médio, um tom claro e um tom mais escuro, né? Então isso você pode fazer para o branco, pode fazer para o preto também, e assim que você vai identificando mais ou menos como na figura que eu mostrei anteriormente para vocês ali. Então você vai ter aqui já um valor, né, onde você vai identificar que ela terá essas características, essas propriedades. Então você tem amarelos distintos apenas seguindo claridade ali. Essa outra base, então, aqui, por exemplo, nós vamos poder misturar o amarelo com um pouco do cinza, ó, de forma um pouco mais igual aqui, ó, uma quantidade. Então nós vamos perceber que esse amarelo, ele já se transformou em outra coisa. Olha como ele já sujou, então nós já temos um outro tipo de amarelo. Um amarelo mais acinzentado, ele já não é tão intenso. E aí nós vamos adicionando o branco, num raciocínio próximo ao que nós fizemos lá. Só adicionar um pouquinho. Para ele ainda ter um pouquinho de claridade. Eu coloquei muito branco, ele ficou muito intenso. Um pouquinho mais do branco só para deixar. Então, você faz uma quantidade um pouquinho maior aí de tinta para você identificar aqui essa questão do amarelo ali. Então, de acordo com a quantidade, o tipo de amarelo que você vai usando, você vai ter um leque muito grande, né, de variações ali. Então, por exemplo, aqui eu já vou adicionar um pouco mais ainda do branco. Os valores têm que mais ou menos se equivalerem, né? Ter uma proximidade. Eu só vou ajustar aqui a tabelinha para ficar com um acabamento um pouco melhor. E aí, praticamente, nós vamos seguindo em frente com essa questão dos valores ali, né? Então, cada vez que você vem adicionando mais branco, cada vez ele vai, então, ganhando um grau aí de claridade cada vez maior aí. Então, a gente vai percebendo o quanto é importante a gente ter, então, já esses valores, né, em tabelas ali, para você identificar bem visualmente ali, né? Ó, vou deixar um pouquinho mais intenso a questão do amarelo com o, esse tom mediano aqui, que ele está muito perto um do outro, então é importante que eles estejam sempre muito bem distintos, tá? Então eu coloco o branco ali com o cinza, faço aquele cinza claro, e aí vamos adicionar mais o amarelo aqui então. Então vejam como ele já vai ficar um pouco mais distinto aqui o valor de um do outro. E aqui um pouquinho mais do amarelo, essa parte, para modificar o valor em detrimento ao outro ali. Então nós temos então essas variações. A mesma coisa vai lá para o outro lado, você vai adicionando mais os amarelos, eles vão ficando já com um valor distinto, ó, ele vai ficando com um cinza mais sujo, né? E aí você já vai automaticamente seguindo agora a fileira, um pouquinho mais do branco. Você vai ter um valor
adição de mais branco ainda, você vai ter então esse tom mais claro, mas você vai começando a ter tons cada vez mais acinzentados ali. É o ponto que você tem bastante uso de branco ali, para a criação então dos valores ali. Às vezes você adiciona um pouco mais branco, mas pode dar uma diferença, mas aqui fazendo rapidinho, mas aí vocês fazem uma quantidade um pouco maior, né? Na hora de transitar para vocês fazerem aí a tabelinha de vocês ali. Vou dar uma leve clareada para ele acompanhar aqui o valor. Conforme você vai então seguindo na tabela, ele vai então criando, né, essa questão dos amarelos distintos ali, ó. Cada vez ele vai ficando mais escuro, mais sujo, às vezes mais esverdeado, um verde meio acinzentado, né? Então você já consegue esse tipo de amarelo mais sujo, já geralmente é o que a gente usa muito em cenas, né, de naturezas mortas, paisagens, são esses tons um pouco mais sujos ali, um pouco do branco, a gente já vai ter um tom, um valor um pouco mais claro, ainda escuro. E aí, em sequência, você vai fazendo a mesma coisa. Pode fazer tabelas pequenininhas e fazer vários estudozinhos de várias cores. Isso vai te dar um repertório bem grande visualmente. Na tabela de baixo aqui nós vamos fazer já com misturas de cores. E você vai conseguindo várias tonalidades distintas, né? E isso vai fazer com que você já saiba que quando você for fazer alguma mistura, né, você sabe, para eu ter determinada tonalidade, eu sei que o amarelo misturado com um cinza claro, um cinza médio, vai estar algo aproximado disso. Então você já vai ter um ponto de partida já para facilitar essa questão de saber que ele é uma cor suja, ele é uma cor menos intensa, ou então mais intensa, mais clara, ou menos escura, ou mais escura. E aí automaticamente você já vai buscando então esses pontos, tá? Então isso aqui é importante justamente para criar essa visão, né, dos tons ali mais sujos, justamente, mais acinzentados e tudo mais. Agora o amarelo aqui com a questão de um cinza escuro, que ele já vai ficar praticamente um amarelo já praticamente de outra tonalidade aqui, quase um cinza apenas. Adicionando até um pouco mais de carga de amarelo, porque ele é a cor dominante sempre, tá? Só para ficar bem aparente aqui, que ele ainda é amarelo, né? Já não é totalmente o cinza. Às vezes a quantidade do preto está maior, né? Na mistura ali, então ele altera bastante. E aí, conforme você vai adicionando mais branco, nós vamos ter então outros valores aí. Essas tabelinhas, eles são importantes para você conseguir criar então essas variações e você identificar ali essas misturas todas aí.
Vejam como eu tenho, cores muito diferentes, partindo do amarelo, só trabalhando com escala de cinza, né. Então, dependendo do grau que você usa, do valor de cinza, da quantidade, o tipo de preto também, porque tem pretos que são mais quentes, tem pretos que são mais frios, ele dará diferença, tá. Então terá uma tabela, às vezes, um pouco diferente, mas aqui o que importa é o conceito, é a ideia, geral aqui sobre essa questão da cor, das propriedades, da questão aí de tudo que é realmente importante aí na pintura, né. Então essas partes são importantes justamente para você conseguir aqui criar, então, um conceito sobre estes trabalhos aí, justamente essas tabelinhas serão muito úteis, né, e você pode fazer aí com amarelo, com vermelho, azul, verde, roxo, e aí você terá, a questão aí do estudo completo. Agora aqui nós temos então a questão de que eu adicionei aqui a paleta amarelo ocre, alizarim permanente e vermelho óxido transparente. Agora nós vamos fazer um estudo do amarelo com as cores da nossa paleta aqui, justamente para que ele tenha um estudo diversificado do amarelo misturado com cada um desses pigmentos. E nós vamos adicionando branco conforme vai descendo. E aí você vai ter uma escala e algumas possibilidades da sua própria paleta, né? No caso desse material que eu já pedi para vocês na lista de material. E isso vai fazer com que a gente tenha essas misturas justamente para que você vai trabalhar no dia a dia. Então, por exemplo, aqui o amarelo ocre, né, ele será uma cor praticamente análoga ali ao amarelo. Então, nós vamos ter aqui a mistura entre os dois. Geralmente, o amarelo será a quantidade maior de mistura, ele é o predominante, tá? Então, é um estudo de amarelos, então ele é a cor predominante sobre a mistura dos outros pontos. E aqui nós vamos, então, adicionar, então, a questão do amarelo ocre e amarelo. Então, nós vamos ter um amarelo um pouco mais escuro, mais intenso, né? Justamente para ele caracterizar essa questão do ponto, e você percebe até a diferença dele com o amarelo puro, né? O cádmio ali. Iria adicionar um pouquinho do branco, a mesma ideia, tá? Do restante do estudo ali que nós fizemos na parte de cima. Ele irá fazer também aqui já clareando um pouco, né? Já tendo um valor um pouco distinto já da cor apenas da mistura pura, né, sem adição de branco. Colocar até um pouquinho mais aqui, para ele ter um pouco mais acentuado o valor, para não ficar muito próximo um tom do outro, tá? Sempre para que essas misturas você tenha aí uma característica bem separada dos valores, né? Isso é importante para que você enxergue bem a transição tonal aí do valor. Eu vou começar a diluir só para ir um pouquinho mais rápido, para a gente fazer alguns exercícios também práticos de cor aqui também. Então, conforme eu vou descendo, ele vem trazendo então a claridade e a questão da coloração aí que ele vai atingindo, né? Então, o valor tonal ele vai aumentando, ele vai então chegando então aí nas características aqui gerais aqui da cor. Então, nós temos então aí já o estudo de amarelo mais o ocre. Você pode até adicionar, por exemplo, colocar um nome ou a adição da cor em cima aqui dessa parte da tabelinha. Isso vai fazer com que você saiba qual cor que você fez o estudo do amarelo, né? Então você já sabe que ele parte do ocre, então é o estudo de ocre amarelo e a adição de valor mais alto, então adição de branco, como pode ser para o preto também, tá? Mas geralmente nessas misturas a gente sempre busca tons mais luminosos, né? Então por isso que é só um exercício simbólico para a questão dos valores, para não ficar muito extenso também essa questão. Bom, agora aqui nós vamos partir então da mistura agora do amarelo com o vermelho. Nós vamos ter então o laranja, né? Nós sabemos já que ele vai dar o laranja, mistura básica ali. Então nós vamos ter também aqui o padrão do tom alaranjado, então ali. Então, nós vamos ter já aqui o valor do laranja que nós já vamos ter nessa base aqui também.
A ideia é a mesma, né? Então nós vamos começando a só adicionar um pouco mais de cor aqui para ter o suficiente para eu clarear e a gente ter aqui as misturas. Deixar um pouquinho mais intenso. Então eu já tenho o tom de laranja. Nós vamos adicionar um leve toque do branco também para já começar a caracterizar o valor dele, né? Para já ir tirando a saturação e deixando já um valor mais alto. E aí vai, por sequência, fazendo todo o restante. Essa parte é importante de você criar uma tabela bem rica com várias tonalidades, várias misturas, justamente para que você tenha um padrão. Não, vou adicionar aqui que aqui é o estudo de vermelho, tá? Com amarelo. Então, essas partes são importantes justamente para você ir identificando todas as possibilidades, né? Pelo menos assim, de aproximação dos tons ali. Mais do branco. Muito pouca carga de tinta. Você já pode ir adicionando então cada vez mais e seguindo o mesmo raciocínio de lá. E aí só vai trabalhando bonitinho ali, já vai deixando sua tabelinha bem arrumadinha. Aqui eu estou fazendo bem às pressas, mas você pode fazer com calma e não precisa fazer de uma vez esse estudo. Pode fazer um por semana, ou então de alguns dias, né? Porque ele é um pouquinho maçante, né? De fazer. Tem gente que tem mais paciência, tem alunos que não gostam de fazer. Geralmente eu mostro, às vezes eu ensino ali, mas não são todos que às vezes têm paciência de fazer esse estudo completo com as variações da sua paleta. O ideal seria, não é, são todas as cores, mas aquelas mais usadas na sua própria paleta. Então, por exemplo, se você gosta de uma tonalidade X, você seleciona ela e vai misturando com aquelas cores básicas, pelo menos de diferenças de, de matiz, né? Então são, por exemplo, tons distintos para a adição do amarelo para você ver as possibilidades do que dá, né? Quando você mistura e depois você vê a questão da claridade, porque às vezes na hora que você precisa de um tom, ele vai te ajudar a ter esse guia aí para você criar essas misturas. Bom, agora então, amarelo e alizarim. Nós vamos ter um outro tipo de tom quase mais puxado para o vermelho do que um laranja, né? Você vê que ele é um tom quase de um vermelho cádmio claro. Você consegue, às vezes, vermelhos sem o vermelho, né? Trabalhando se tiver o alizarim. O alizarim é muito versátil. É uma das cores coringa aí que você pode fazer, trabalhar tanto para ter os violetas, para ter ali a questão de um tom avermelhado na adição de amarelo, o magenta também tem essa característica, só que ele é um pouco ainda mais intenso, mais de questão de é mais acentuada a cor, sendo mais fria, né? Então você tem esses apontamentos, ele acaba criando esse aspecto. Então, e você vai conseguindo ter essas características. Olha, quando eu já adiciono o branco, ele já muda bem o tom, né? Então, você já tem uma cor bem distinta da outra sequência do laranja, que é misturado com o vermelho e amarelo. Então, você já tem um outro padrão, né, de tonalidades que você vai ter aí a sua característica, tá? Lembrando que nessas misturas, a carga maior sempre é do pigmento do que você está estudando. No caso, o amarelo, a proporção dele é maior, tá? Ó, então aqui nós vamos ter então o estudo do alizarim. E aí você vai adicionando mais branco e vai seguindo a mesma ordem.
Bom, agora nós vamos fazer um estudo do vermelho óxido, tá? Nós vamos ter um tom também bem terroso ali com ele. Justamente a gente vai ter essa influência mais terrosa aqui do vermelho óxido e do amarelo aqui então. Nós vamos ter um tom de terra já bem queimado aqui mesmo para a gente ter essa questão das misturas aqui. Então vejam como nós já vamos ter muitas variações de tonalidades trocando, né, a mistura aí do amarelo com outra cor da paleta. Então você terá uma bagagem bem ampla aí de possibilidades e aí você só vai ajustando. Às vezes você percebe pela temperatura ali do que você está pintando, né, sempre identificando a luz que banha ali o seu elemento, o seu modelo, né, indiferente de qual modelo que seja, de qual tema que seja, seja natureza morta, paisagem, florais, figura humana. É você identificar visualmente, e aí você vai conseguir estar trabalhando. Então aqui o vermelho óxido, o base, e aí nós vamos adicionar então um pouco do branco. Nós então vamos seguindo a mesma ordem ali. Um pouco mais do branco. E um pouco mais ainda. Então praticamente nós temos aqui algumas possibilidades desses tons mais quentes, né? Agora nós vamos partir para o, o azul, fazendo então um estudo ali, completando, e aí nós vamos ter então já uma variação. Então você tem uma tabela bem ampla aí de possibilidades, tá? Justamente para você conseguir. Você pode separar também a tabela entre só com tons quentes, só com tons frios. Você pode fazer essa parte também, tá? Aqui eu vou fazer de maneira, vou misturar, ele vai ficar um pouco mais chocante, que vai ter um verde ali ao lado, tá? Mas é mesmo só para vocês terem um exemplo. Mas vocês podem organizar para fazer de forma bem bonitinha. Depois eu vou mandar alguns exemplos, que, por exemplo, o artista Richard Schmidt comentava no livro dele, né, justamente o Alla Prima, para que os artistas pelo menos fizessem uma vez na vida esse tipo de exercício. Ele vai aumentar muito a sua percepção sobre cor, né, e principalmente dessas misturas possíveis que você consegue trabalhando aqui nessa parte, tá? Então você vai conseguir aí trabalhar, depois você dá os acabamentos certinho. Então nós vamos ter agora aqui o azul, né, o azul cobalto. Claro que se você misturar o tipo de azul e o tipo de amarelo, você terá verdes distintos também. O amarelo como o dominante aqui. Então ele vai com um verde um pouco mais amarelado. Aqui também entra em voga a questão da qualidade do pigmento, tá? Então, por exemplo, se é uma tinta monopigmentada, que é um pigmento só, então ele vai ter uma coloração. Às vezes você vai mudar a marca e é uma tinta que tem uma característica ah, que tem dois, três pigmentos juntos, na hora que você misturar, você vai ter uma cor totalmente distinta, porque ele vai acabar misturando com tudo aquilo que está junto ali no pigmento, né? São às vezes dois, três pigmentos juntos para criar aquela cor. Então, quando você vai adicionar alguma coisa, por exemplo, um amarelo numa tonalidade que já tem muitos pigmentos misturados, ele vai dar uma cor às vezes bem distinta, tá? Então, isso também é interessante de se notar aí. Então, trabalhar com marcas que tenham uma boa qualidade de tinta, né? Que vão fazer aí geralmente uma carga que tenha um pigmento ou máximo dois ali, sabe? Que não tenha muitas misturas, para justamente você ter um controle maior daquilo que você sabe que está misturando ali, né? Para você ter ali o seu estudo. Agora eu venho adicionando o branco, né? A gente vai fazendo a mesma ordem aí do que foi feito o estudo até o momento. Então, praticamente você vai tendo os verdes aí, né? Então, você consegue
ver a possibilidade dos valores, né, conforme a sua mistura. Então, às vezes, você já dá para perceber também que, às vezes, você tem verdes mais acinzentados na misturas com cinzas do que, às vezes, com fazendo com azul e tendo verdes mesmo. Então, às vezes, você consegue fazer, tons de vegetações, por exemplo, que são muito mais uma carga voltada, às vezes, para um tom de misturar o amarelo com preto para ter um tom de verde, verdes mais naturais, né. Assim como quando você precisa de azuis, por exemplo, bem neutros, às vezes misturar o branco e preto você vai criar um cinza, dependendo se por exemplo, o preto que eu estou utilizando, o preto de Marte, ele é bem frio, então ele tem muito azul na sua composição. Então, quando você, coloca ele misturado com amarelo, ele vai dar um tom bem esverdeado. Então, quando você adiciona branco, por exemplo, a ele, você vai ter um cinza azulado bem médio, né. Então, às vezes, é um cinza neutro, um azul neutro que você precisa trabalhar. Às vezes, muitos artistas da antiguidade trabalhavam com o preto, né, e branco. O Zorn, né, a paleta do Zorn é muito isso. Então você vai ter bem essa característica. Então dá para a gente ver aqui na nossa tabela de cores, né, então um estudo então aí de amarelos com escala de cinza, e aqui o amarelo com algumas com tonalidades da nossa paleta e a adição de branco. Então você tem um leque de amarelos, né, distintos aí com misturas, que ajudará a você a identificar bem ali algumas cores e tudo mais. Nós vamos fazer algum exercício prático monocromático, realmente só em escala de cinza, né, de uma simples fruta, e depois nós vamos fazer alguns estudos com algumas, também monocromático, depois, com já uma tonalidade, né, no caso o amarelo ocre, branco e preto, e depois nós vamos fazer já, um estudo de combinação de cores para que a gente possa trabalhar aí possibilidades, né, até mesmo para você criar um trabalho mais criativo. Às vezes você não quer fazer exatamente só, trabalhar com a cor, né, local, com a cor do modelo, mas você quer trabalhar de forma com cores complementares, de fazer, duplas ou trincas, de você realmente ter ali uma possibilidade de criar um trabalho autoral também, e aprofundando nessa questão do entendimento sobre a cor.